os nossos sonhos, as nossas vontades, não são a vontade de Deus. E muitas vezes a gente olha, como aqui a gente leu esse versículo que Jó diz, olho para um lado, olho para o outro, para frente, para trás, e não o vejo. Muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Às vezes a gente está no meio de uma tribulação, no meio de um processo, ou até esperando uma resposta. Porque não sei se os irmãos são assim, mas às vezes eu sou assim. Eu coloco algo na minha cabeça, peço ao Senhor e determino um prazo para mim mesmo. Falo, até aqui eu creio que vai acontecer. Eu mesmo estipulo um prazo. E às vezes quando não acontece, a gente fica frustrado. E a gente olha e fala, onde está o Senhor? Como Jó aqui, eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para trás, olho para frente e não vejo onde está o Senhor, onde está o Senhor. E é isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Nós vamos lembrar juntos sobre Jó, quem era Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem, o Senhor, Deus diz que não olhou para a terra e não viu um homem como Jó, um homem que se desviava do mal, se desviava do pecado. Ele era um homem muito rico, ele tinha grandes posses de terra, tinha grandes posses de gados, tinha muitos servos e servas, tinha uma família, filhos, e ele era um homem muito respeitado. Ele era um homem que, onde ele chegava, até os mais sábios paravam para ouvir o que ele tinha para dizer. Isso tudo foi bênçãos que o Senhor deu para ele. E Jó era assim. E tanto que Jó era um homem tão irrepreensível, era dado como exemplo perante as pessoas, que Deus também se orgulhava dele de uma tal forma que... eu vou ler aqui para os irmãos, mas o Senhor apresentou ele a Satanás. Nós vemos aqui que um certo dia os anjos estavam se apresentando perante Deus, e quem apareceu junto? O próprio Satanás apareceu. E o Senhor perguntou para ele o que ele estava fazendo antes de se apresentar ali. E ele falou, eu estava andando pela terra, perambulando a terra. Eu vou ler aqui para os irmãos, no capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, como eu mencionei, o Senhor, Deus, tinha orgulho de Jó. E ele fala ali para Satanás sobre Jó, você viu o meu servo? Olha lá, não tem outro como ele. Ele me serve de todo o coração. E Satanás, astuto, fala para o Senhor, é claro, né, que ele te serve, é claro que ele te adora. Você deu tudo para ele, olha o que ele tem ao redor. Ele tem riquezas, ele tem posses, ele é um homem de grande influência, ele tem tudo que um homem quer. Então é muito fácil. É claro que se ele não tivesse nada disso, ele com certeza ele blasfemaria e voltaria contra você. Então Deus dá permissão para que ele fosse e tocasse nos bens de Jó. E Satanás, ele toca nos bens de Jó. E de repente começa a acontecer. E invadem as terras de Jó, é tomada as terras, os seus animais, os seus gatos são mortos, os seus servos e servas são mortos, e de repente, em todo lugar que acontecia o desastre, sobrava apenas um, para correr até a Jó e contar o desastre que tinha acontecido. E Jó recebendo aquelas notícias e permanecendo ali, até que a última chegou, um servo chegou e falou para ele, estávamos na sua casa com os seus filhos e de repente o teto desabou e todos eles morreram. E só ficou eu para vir te contar o que tinha acontecido. Neste momento, Jó, ele diz, isso é algo como exemplo para nós, né? Porque Jó é uma frase que a gente escuta muito. Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá.
e bendito é o nome do Senhor. Jó acabava de perder tudo. Ele acabava de ter a notícia que tudo tinha ido por água abaixo. Toda a sua confiança, como Satanás havia lhe dito, tinha acabado. Ele poderia ter ali blasfemado contra Deus, mas não, ele permaneceu fiel e envergonhou Satanás. Porque o que ele achou que ia destruir a vida de Jó, não destruiu. Mas ele não satisfeito, o que ele fez, irmãos? Ele voltou lá perante Deus, Satanás, e falou: certamente, se tocar no corpo dele, no corpo dele com feridas, ele não resistirá e blasfemará e voltará contra você. E o Senhor permitiu. E Jó, ele foi e começou a ter feridas, começou com chagas, lepras no seu corpo. E eu lendo, irmãos, eu li o livro todo de Jó, porque a palavra se renova todos os dias. E eu já tinha lido há muito tempo o livro todo de Jó, mas dessa vez eu consegui ver coisas que eu não tinha visto antes. E eu fui me emocionando muito com as coisas que eu estava lendo, porque a gente vê os detalhes das informações. E diz que Jó, as feridas deles começaram a abrir de uma certa forma, que os bichos começaram a tomar conta. E ele ficou definhando vivo. Essa é a verdade. Jó estava ali com aquelas feridas abertas, cheirando mal, na verdade se decompondo vivo. E Jó, a todo momento, não falou contra Deus. E em certo momento até a sua mulher chegou para ele e falou: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Qual o estado que você está? E ele repreendeu sua mulher. Falou que você fala como uma louca mulher. Bendito é o nome do Senhor. É fácil aceitar o bem de Deus com prazer, com felicidade, receber tudo que o Senhor tem para oferecer. Mas quando Ele tira, você quer negá-lo? É muito fácil assim. E Jó ali, ele permaneceu. E um certo dia chegou 3 amigos de Jó. E quando eles viram Jó, como eu disse, ele era um homem de influência, um homem de respeito. E quando eles viram Jó de longe, eles se entristeceram. E a Bíblia fala que eles ficaram 7 dias em silêncio com Jó, por sofrimento ao que Jó estava passando. E eles ficaram ali 7 dias. Foi o que eles aguentaram, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente está no processo, às vezes a gente nem entende, né, que está no processo. E acaba falando para pessoas que não precisavam saber. Acabamos deixando pessoas entrarem na nossa intimidade com Deus. E ali Jó, na verdade, ele estava tão debilitado, e aqueles homens chegaram e começaram a ver a situação que ele estava e começaram a colocar no coração que eles estavam melhor do que Jó e começaram a acusar Jó. Certamente você pecou, porque você está fazendo isso porque você merece. O pecado que você cometeu foi tão grande que Deus está te castigando. E Jó, eu achei muito interessante, porque Jó, em nenhum momento, ele deixou de crer na sua identidade. Ele sabia quem ele era. E ele falava: não, a todo momento eu cumpri o que o Senhor me falou. Eu sempre ajudei as viúvas, os órfãos, os estrangeiros que chegavam, quem estava faminto, eu dava o que comer. Eu dava lã nos meus camelos para aquecer quem estava com frio. O que fiz eu perante o Senhor? Por que o Senhor está me castigando? E Jó ficava se questionando assim. E eles se acharam no direito e começaram. Meus irmãos, depois olhem com mais tempo. Tem um capítulo para cada amigo. Eles tinham muitas coisas para acusar Jó. E eles ficavam falando que era através do pecado dele que ele estava sofrendo. Era por causa disso. E 3 amigos, os 3 falaram contra Jó. Quando o último acabou, eu falei: pelo menos isso o Jó não vai sofrer mais. Quando acabou o 3º amigo, surgiu o filho de um deles e começou também a falar contra Jó. Começou a falar contra Jó. E a Bíblia enfatiza isso, que ele diz: eu esperei até agora para falar, porque eu sou mais jovem. Eu deixei os anciões falarem primeiro. Mas eu tenho muita sabedoria. Ele cita isso. Eu tenho muita sabedoria e estou guardando aqui porque eu não consigo ficar para mim o que eu tenho para dizer contra Jó, porque você está errado, cheio de acusações. Ele menciona aqui, e a Bíblia é rica nesses detalhes, que ele não conseguia guardar para si tantas acusações que ele tinha.
estava inquieto dentro de si porque ele tinha que acusar Jó. E ele começa a falar que ele tinha sabedoria por ser jovem e sabia que Jó tinha cometido um pecado tão grande que por isso que Deus estava punindo ele. E que se ele viesse com eles e deixasse que eles orassem, apresentassem a Deus a vida de Jó, Deus responderia a oração deles e talvez Jó pudesse se reerguer de novo. E Jó, ele fala uma coisa, ele mostra ali, mesmo em meio às acusações, a diferença. Ele fala: vocês não estão satisfeitos em vendo a minha desgraça? Olha tudo que eu perdi, olha a situação que eu estou, e mesmo assim vocês ainda me acusam? Certamente, se fosse diferente, eu traria uma palavra que animaria vocês e faria algo para vocês se levantar. Mas vocês estão a todo momento querendo me julgar, querendo me atolar cada vez mais na lama. Que amigos são vocês? Mas isso não impediu eles, irmãos. Isso não impediu eles. E Jó, ele fica ali questionando e fala que ele vai até a cidade e as pessoas que ele mesmo ajudou correm dele, zombam dele, cospem nele e maltratam Jó. E é citado isso, que as pessoas em que ele abriu a sua porta, em quem ele abriu os seus braços para ajudar, são os mesmos que apedrejaram ele quando ele mais precisava. Mas uma coisa muito importante, irmãos, que é o ponto principal dessa palavra que eu quero falar para os irmãos, nós sabemos o que acontece no início e no final porque nós lemos, mas Jó não sabia. Ele achava nos seus questionamentos que Deus não estava por perto, que Deus havia se afastado dele. Em seus questionamentos, até esse versículo que nós lemos no início, ele diz: onde está Deus? Porque eu olho para os lados e não encontro Deus. Mas Deus estava distante? Em nenhum momento Deus se afastou dele. Deus estava ali com orgulho, mostrando o servo dele. E Jó, ele precisou passar por isso. O Senhor permitiu que ele passasse por isso. E em certo momento que eu estava estudando, eu me entristeci, eu falei: meu Deus, que Jó passou por isso, que tristeza. É um homem íntegro, que se afastava do pecado, por que foi permitindo ele passar por isso? E o Senhor foi abrindo os meus olhos, irmãos. Foi abrindo os meus olhos para que eu visse. E Jó mesmo declara, é uma frase que a gente usa muito, está no versículo 42, deixa eu ler aqui. A gente usa muito, e foi Jó quem falou. No final da sua aflição, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele precisava passar por esse processo, e olha que Jó, irmãos, ele era aquele homem que orava a Deus e Deus respondia a ele. Ele era um homem que tinha suas orações atendidas. Mas ele mesmo declarou isso aqui no final, no versículo 42, no capítulo 42, que é no final do livro de Jó, que ele só conhecia por ouvir falar, mas agora os seus olhos veem o Senhor. E o que o Senhor fez? O Senhor restituiu tudo que Jó tinha perdido. O Senhor deu tudo em dobro para ele. No versículo 42 também, do 12, a partir do 12. Olha só, irmãos. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, e da outra Késia, e da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Glória a Deus. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e filhas, e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E então Jó morreu, velho e farto de dias. Olha só que bênção, né, irmãos? O Senhor, ele provou Jó e ele foi aprovado. Como aqui no versículo que nós lemos, no versículo capítulo 23. Ele mesmo disse: o Senhor me provar como fogo, eu serei aprovado. E ele passou, porque o ouro, nós sabemos que o ouro ele tem que passar por um processo para poder brilhar. Ele precisa passar por um processo para ficar bonito. Ele passa pelo fogo. E Jó ali, ele teve o seu momento de passar
pela tribulação para alcançar mais de Deus. Ele alcançou mais intimidade, envergonhou Satanás mais uma vez e todos puderam ver o poder de Deus. E até os seus amigos, né, que mais, no meu ver, foram ali inimigos. O Senhor declarou: por vocês terem sido tolos de ter falado contra o meu servo em um momento de tribulação, agora vocês vão ter que voltar lá, prestar o holocausto e pedir para Ele orar pelas suas vidas, para eu ter misericórdia delas. Então, ou seja, eles tiveram que voltar para aquele que não tinha jeito, para aquele que estava fazendo tudo errado, que pecava contra Deus, e pedir ajuda para que ele apresentasse as suas vidas perante Deus. Então, Deus honrou Jó de todas as formas. Aleluia. E o que eu tenho para dizer para nós, irmãos, para a aplicação da nossa vida hoje, é que às vezes a gente está passando num processo e a gente não vê Deus. A gente procura uma resposta lógica, uma resposta física e não encontra. Mas assim como Jó, como Deus estava com Jó, Ele não está ausente da nossa situação. Ele não estava ausente do nosso propósito. O silêncio de Deus não significa que o Senhor se afastou, que o Senhor deixou de olhar por nós. Ao contrário, nós vimos aqui. O silêncio de Deus, né, no caso aqui, e no nosso caso também, significa cuidado, significa processo, significa um caminho. Tem um caminho que o Senhor está preparando. E no momento certo, se a gente persistir, se a gente confiar no Senhor, continuar fazendo a nossa parte, louvando o Senhor, confiando no Senhor, o Senhor vai se levantar ao nosso favor, o Senhor vai restituir, vai atender as nossas orações, porque assim Ele fez com Jó. Claro que não estou falando quando é por nossa própria conta que o Senhor se afasta, as bênçãos de Deus se afastam, porque às vezes a gente também comete pecados, a gente faz coisas erradas perante o Senhor, faz coisas contra a vontade de Deus e quer receber as bênçãos de Deus. Nesse caso, com certeza as bênçãos vão se afastar, o Senhor vai reter suas bênçãos, até você se aprumar, até você se endireitar, até você estar no caminho e entender que com Deus você vai bem, e sem Deus você vai perecer. Se for assim, certamente não adianta, você realmente não vai ver Deus nem hoje nem amanhã. Mas se você realmente estiver nos caminhos do Senhor, louvando ao Senhor, estiver com seu coração reto perante Deus, fazendo a tua vontade, o Senhor atenderá ao nosso clamor e se levantará ao nosso favor. Amém, irmãos? Essa foi a palavra de hoje. Espero que os irmãos tenham recebido. E agradeço a minha oportunidade. Passo o pastor Adão e as famas louvam ao Senhor.